o nosso Deus. Ontem nós falamos sobre alguns princípios de educação e demos refrescamos um pouco o que a Bíblia fala sobre a educação dos filhos, especialmente no aspecto de disciplina, né? Como instrução, a repreensão e também a aplicação física da vara quando necessário, né? E até quando eu falei assim, olha, a vara, alguém me perguntou certa vez se a vara era literal, se era vara mesmo. Eu falei, não precisa ser não. Aí o pessoal é simbólica, porque na verdade você pode usar também a cinta, você pode usar, sugerir aqui no caso, aquela mangueirinha do nebulizador, que eu acho muito mais eficaz, né? Sim, dá para carregar dentro da bolsa e não tem prazo de validade, aquele negócio dura, gente. Na verdade, quem nos instruiu, né? nos sugeriu o uso dessa mangueirinha de silicone foi a Simone Quaresma, que eu sei que é conhecida de algumas irmãs aí, né? Nós estávamos uma vez lá na casa dela, lá no Rio de Janeiro, e aí ela comentando com a gente, falou assim, olha, eu vou dar, foi do Israel, né, que ela deu? Isso aqui era do Israel. Israel que é casado com a irmã da Vanessa, né? Isso aqui era do Israel, eu estou dando para vocês, para usar com o João Marcos e a Rebeca, e de lá para cá tem sido bênção, né? E foi muito útil, e a gente tem repassado adiante essa descoberta, né, tão abençoada. Efésios capítulo 6, verso 4, hoje nós estaremos de fato falando a respeito de discipulado dos filhos, embora ontem nós já tratamos um pouco desse assunto e falamos de princípios de educação dos nossos filhos, e esse é um assunto tão necessário porque nós temos vivido, irmãos, um tempo em que a educação tem sido tornada muito confusa, né? As pessoas têm indefinido quem educa. Então, por exemplo, eu admiro muito o trabalho dos professores. Eu sou de uma família de docentes, minha mãe aposentou, a vida toda foi professora, meu irmão ainda está em exercício de docência, né? Além do pastorado, durante boa parte do meu pastorado, lecionei, só que na área teológica, né? Então, assim, lecionei em institutos, seminários, não só da IPB, mas de outras denominações. Então, assim, a docência é algo que eu amo também, admiro os professores, né? Posso ficar muito à vontade que o pastor agora está aí dedicando tempo integral para o pastorado, né? Até pouco tempo era professor também em exercício. Mas, por exemplo, eu não concordo quando o pessoal fala assim, o professor é um educador. Bom, defina o que você quer dizer com isso, porque o professor ele é um comunicador de ensino, de conhecimento, ele ajuda na formação intelectual, a identidade do indivíduo, a formação moral, ética, religiosa, familiar, é uma tarefa exclusiva dos pais, é dos pais, não é do Estado, não é da escola, não é de nenhuma outra instituição, é dos pais. Os pais são educadores por excelência. Esta responsabilidade não pode ser transferida, terceirizada ou outorgada para outra pessoa ou outro grupo. Isso é a responsabilidade dos pais. E nós veremos aqui ainda outro detalhe, que esta é uma responsabilidade por primazia do pai, do marido. Tá? Então, do marido. Mas vamos ler o texto aqui, Efésios capítulo 6, verso 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, mas a nossa análise, nossa aula hoje, ela se dará apenas no verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós agradecemos pela Tua palavra que é poderosa, é rica, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela adentra a nossa alma para que possa corrigir
possa implantar vida, possa promover santidade, possa, como luz, clarear, ó Deus, a nossa mente e nos livrar de toda treva, de toda confusão que a nossa mente, quer por causa do nosso pecado, quer por causa, ó Deus, de influências e de doutrinas e ideologias anticristãs, as quais nós por vezes estamos sob influência e sob bombardeio, nós pedimos que o Senhor possa nos iluminar a mente nesse momento, nos trazendo entendimento, sabedoria do alto e uma fé viva e verdadeira na palavra do Senhor. Fala conosco, no nome do Santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, primeira coisa para que nós possamos falar em educação, em discipulado, é o reconhecimento de autoridade. Esse é o primeiro ponto, é o reconhecimento de autoridade. Por exemplo, qual é o critério que a gente usa por vezes para escolher uma escola, ou um método de estudo, ou um grupo, a gente usa o quê? Aí o pessoal olha, às vezes, o critério nota do MEC, né? Olha, essa faculdade aqui é nota 6. Aí o pessoal, uau, é 5. Aí o pessoal, uau, essa é a melhor. Ou às vezes usa porque naquela faculdade só tem doutores. Então, né? Ou nessa escola aqui existe um método tal de ensino Mackenzie, né? Então, quer dizer, o pessoal usa vendo a autoridade, a credibilidade, a competência de quem ensina ou onde se ensina. Então, a questão que a gente usa como critério de escolha é para isso. A gente, dificilmente você, por exemplo, você que talvez já está formado aí, talvez você lembra, refrescando a sua memória, né, porque você estudava, aqueles professores assim, mais bravos, mais competentes, que tinham mais conteúdo, você tratava com mais respeito. Aquele professor que era de qualquer jeito, chegava em sala de aula, você falava assim, esse cara não preparou aula, né? Está ali empurrando com a barriga, aí chega lá e bota os alunos para dar aula, né? Olha lá, vamos fazer trabalho de classe, aí os alunos, e o professor só fica lá sentado, olhando os alunos da aula, né? Você fala assim, aquilo ali foi uma enrolação, um enrolation, né? Foi um troço assim matado, e você até podia gostar dele como pessoa, mas como professor ele pouco contribuiu para a sua vida, e você fala assim, poxa vida, aquilo não serviu para nada na minha vida. Você não tem senso de gratidão por professor que não ensina. Por quê? Porque o nosso referencial, o peso, o valor que nós damos a quem ensina, depende do conteúdo, depende da coerência, depende da seriedade, depende da profundidade do conhecimento que essa pessoa transmite o que ela está ensinando. Não é esse o critério que nós, naturalmente... E aí observe, nossos filhos vão ter a mesma postura conosco. Não se engane. Se você olhar para os seus pais, você que já é jovem, você que já é adulto, e lembrar e falar assim, meu pai, o que eu tenho de memória afetiva do que o meu pai ou minha mãe me ensinou? Muito do que você depende dessa memória afetiva. Muito do que você valoriza, muito do que você crê, muito das suas posturas, das suas convicções, dos seus compromissos, do seu comportamento, é influenciado por essa memória afetiva. E memórias afetivas, elas podem ser criadas dentro de momentos agradáveis, e não necessariamente não de momentos agradáveis, mas de momentos que tiveram valor marcante na sua vida, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, 14 anos de idade, e eu estava aprendendo a profissão do meu pai, ainda estava indefinida, aquela fase assim, o que eu vou ser da vida, né? E nesse o que eu vou ser, eu era office boy, eu trabalhava, já tinha trabalhado em algumas outras coisas, naquela época, graças a Deus, não existia o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente podia educar nossos filhos para amar o trabalho e gostar do trabalho, né? E aí meu pai pegou e falou assim, você vai, enquanto você não define o que você quer ser, eu vou te ensinar uma profissão, você vai aprender a minha profissão, né? E meu pai é ourives, quer dizer, hoje ele aposentou já está aposentado há alguns anos, mas ele trabalhou como ourives a vida toda, desde que eu me entendo por gente,
fabricando e consertando joias, né? E um dia ele estava lá me ensinando a fazer a liga de solda. Então a liga de solda de ouro tem que ser de ouro, né? E ele estava me ensinando a fazer a liga de solda. Eu lá laminando, fazendo todo o processo, fiz a fundição do ouro, laminei o ouro, você tem que laminar ela várias vezes e depois você corta as plaquinhas, que são as plaquinhas de solda, ponto. E aí, enquanto eu estava lá laminando o ouro, ou melhor, na hora que eu fui fundir o ouro, você faz a fundição, não é uma vez só, você não funde ela, porque você tem que fundir, e quanto mais você faz a fundição, ou seja, o derretimento do ouro, da peça, você faz uma vez, tira ela, ela fica bem vermelha, tira a peça, derrama ela num líquido lá, aí um pouquinho de sujeira sai, você volta a fundir ela de novo, mais um pouquinho de sujeira sai, por isso que quanto mais você funde, você vai perdendo peso nela, mas você vai, porque a pureza vai sendo extraída, mas você vai tornando ela mais e mais pura, quanto mais funde, mais derrete, você volta, esse processo, funde, derretendo no fogo, volta, no maçarico, né? Você coloca no líquido, ali vai ficar um pouco de sujeira, volta ela de novo para a fundição, funde mais um pouco, derrama, coloca ela nesse líquido, ela solta mais um pouco de sujeira, e você vai repetindo. Só que no processo de fundição, você pode também, enquanto você está perdendo peso, miligramas, por causa da sujeira que vai saindo, para que você não fique no prejuízo, você pode colocar um pouco de prata. Alguns ourives fazem isso, porque a prata ela é metal, e ela, embora é um pouco mais leve que o ouro, dependendo da quantidade, ela não altera a qualidade, porque ela é solda. Esse é um detalhe. Nesse momento meu pai estava lá fazendo isso aí, e ele pegou e falou assim, para aí um pouquinho. Então eu fiz a primeira fundição, a segunda fundição, e aí já tinha perdido algumas miligramas de sujeira. Ele falou assim, Everton, para um pouquinho. Aí eu desliguei o maçarico, ele pegou e eu falei, o que foi? Ele falou assim, vou te ensinar um negócio. Nesse momento você poderia colocar uma quantidade de prata. Aí eu olhei assim e falei, mas isso aqui é ouro, não é prata, vai adulterar o metal, vai diminuir o valor, não altera em nada a qualidade da liga, mas altera a materialidade, altera o produto em si, não altera a cor. Interessante, pela quantidade não. E aí eu fiquei olhando para ele assim, aí ele falou assim, mas eu não quero que você faça isso, não quero que você faça isso, eu estou te ensinando o errado, o que você faz aqui, o que poderia ser feito, eu não faço, e eu não quero que você faça isso, porque eu ia conhecer outros ourives, eu poderia ir trabalhar um dia com outro ourive, e o cara fala assim, eu exijo que faça assim, e ele estava me ensinando, não vale a pena, o erro custa muito mais caro do que o lucro que você vai ter na solda. É uma memória afetiva que eu tenho. Meu pai estava me ensinando o quê? A ser honesto, a ser íntegro no meu trabalho. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos questão de postura, respeito, o modo como negociamos, como conversamos, nesse processo nós estamos não só dando testemunho, exemplo aos nossos filhos, mas na verdade nós estamos discipulando os nossos filhos. Então, observe aqui, esse é o peso, a memória afetiva que nós produzimos com os nossos filhos, isso na verdade produz também o caráter, a personalidade, os valores, a conduta deles, e isso faz com que nós sejamos honrados com motivo. Lembra que eu falei ontem, que eu ensino os meus filhos a honrar, a amar os presbíteros, mas eu espero que os presbíteros também se façam honrados diante deles, né? Só que isso também se aplica a mim, porque quando a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, o 5º mandamento, que diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Deuteronômio fala, os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, só dá uma diferencinha, mas
o mandamento e a promessa é a mesma. É curioso porque a palavra honra, lá em Êxodo 20, verso 12, é uma palavra que é muito curiosa, é o verbo hebraico kabad, né? Certamente você lembra dessa palavra, ela sendo declinada em outro momento. Lembra quando lá o profeta viu a glória do Senhor deixando o templo, e ele disse o quê? Kabod, né? Então a raiz da palavra é a mesma, é kabad, só que lá é kabod, né? Kabod. E aí foi o quê? Foi-se a glória, foi-se a honra, foi-se o valor de Israel. Essa é a ideia. Então, quando nós olhamos para o quinto mandamento, a ideia de kabad, honra, a palavra ela pode ser traduzida por valor, honra, né? Glória, e pode ser também traduzida por peso ou precioso. Lembra lá, preciosa é a morte, aos olhos do Senhor, a morte dos santos, do salmista, né? Se você pegar a NVI, a tradução está assim: pesarosa é aos olhos do Senhor a morte dos anjos. Aí você fala assim, peraí, a corrigida, atualizada, né? Traduz preciosa, mas a versão NVI, nova versão internacional, traduz pesarosa, pesada. Peraí, a morte dos santos, ela é preciosa ou ela é pesada? Ela é triste, né? E aí a gente vai para o original, porque o verbo no hebraico é kabad. Vamos a trazer aplicando aqui o Êxodo 20, verso 12, para entendermos por que inclusive nesse outro texto lá de Salmos, que fala da morte dos santos como preciosa, e na NVI pesarosa, por que essa ideia? Lembra lá, a palavra kabad significa glória, honra, valor, né? E precioso, e significa também peso. Porque a questão é muito simples, trazendo aplicação aqui para os filhos em relação aos seus pais. Qual é o peso de valor que o seu pai tem sobre você? O seu pai tem um peso de importância? Ou o seu pai é um fardo para a sua vida? O seu pai de fato produz valor no que ele faz, fala, ensina? Ou seu pai é um entrave, uma dificuldade, um fardo para a sua vida? Esse é o ponto. Então, ele pode ser precioso e ele pode ser pesaroso. E aí, no seu coração, pode existir alegria e gratidão, porque seu pai e sua mãe são preciosos, e existe de fato um reconhecimento de tudo que eles são e fizeram, e ainda fazem, e ainda são, e significam para você. Ou talvez por causa de ingratidão, amargura no seu coração, você olhe para os seus pais com indiferença, ou com certo desprezo, especialmente quando está na fase da adolescência, né? E alguns jovens também, quando os pais ainda ensinam seus filhos, educam seus filhos, repreendem seus filhos, proíbem seus filhos de fazer algumas coisas, ou de ir em alguns lugares, ou de sair com alguns colegas, e o filho fala assim: por que você não me deixa ser feliz? Por que o senhor não me deixa viver a minha vida? E aí talvez você, jovem ou adolescente, repreendido pelos seus pais, impedido pelos seus pais, proibido pelos seus pais, porque eles têm discernimento, eles têm sabedoria, eles podem até errar, porque eles são falíveis, mas eles querem acertar no temor do Senhor e querem o melhor para você. Eles não podem ser considerados um fardo, um impedimento, um problema para a sua alegria. Eles são responsáveis de cuidar de vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que, de fato, quando a Escritura ela fala de discipulado, ela está falando do quê? Da importância de quem ensina e do dever de reconhecimento, de reconhecer
Essa é a importância de quem aprende. Se não houver essa relação, não existe discipulado. Semana passada eu mandei um meme para o meu irmão, né? E aí no meme, era um meme para professores, né? O cara fazendo uma cara assim, daquela de que eu vou te matar, sabe? Aquela cara assim de cruel, bravo. Aí eu fiz o print, porque no meme estava escrito assim: se você não consegue fazer essa cara, você não pode ser professor. Aí eu printei e mandei para o meu irmão. Aí ele me respondeu assim, sério. Eu falei, não adianta. Mais ou menos assim, ele mandou um áudio. Ele falou assim, não adianta. Se eu fizer essa cara, os meninos riem de mim. E aí eu falei assim, aí eu lembrei, ele dá aula em escola pública, né? Eu falei assim, também escola particular não está muito diferente não, dependendo da escola. E aí eu peguei e falei assim, realmente, eu falei assim, Cazu, você está enrolado, o nome dele é Cazu, né? Eu falei, você está enrolado, porque o problema foi a desconstrução da autoridade e da figura de autoridade do professor em sala de aula. Então o menino grita, se brincar, bate no professor. Então, por que a educação se torna algo ineficaz? Porque o aluno não reconhece a autoridade do professor. Então, se nossos filhos não reconhecerem a nossa autoridade, nós também não teremos resultado na nossa educação. Nós não vamos conseguir. Eles não terão acesso ao nosso conhecimento, porque nós não teremos acesso aos ouvidos e ao coração deles. Então, esse é o problema. Então, pais, a primeira coisa que nós precisamos observar é essa autoridade. Por isso, observe, do verso 1 ao verso 3, Paulo aqui em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, ele fala da autoridade dos pais. Aí talvez você possa dizer assim para mim, pastor, o meu pai ou a minha mãe, sendo ou não crente, se ele for crente, espera-se que ele baseie a sua autoridade na palavra, mas mesmo que ele não seja crente, ou se ele for um crente que dá mau testemunho, observe, você deve honrá-lo, você deve respeitá-lo, se você é crente, se você filho é crente, por um motivo muito simples, final do verso 1, pois isto é justo. E agora falando especificamente a você filho, adolescente, criança ou já adulto, jovem. Se você fala assim, mas meu pai não é nem crente como eu tento ser, minha mãe não é nem crente como eu tento ser, então como é que eu vou honrá-los? Como é que eu vou respeitá-los? Como é que eu vou admirá-los? Faça isso porque isto é justo, é o correto. Se seu pai deveria criar memórias afetivas de virtude, de autoridade, de coerência, de postura. Talvez você deveria olhar e falar assim, olha, quando meu pai é elogiado pelos amigos, quando minha mãe é elogiada pelas irmãs da igreja, por ser uma mulher de oração, piedosa, coerente, né? Meu pai por ser um homem trabalhador, crente, de liderança, de testemunho, e aí você como filho diz assim, isso me enche de alegria, e aí você reconhece a autoridade deles, isso deveria ser assim. Mas se seus pais não são assim, ou se sua mãe não é assim, se seu pai não é assim, sua mãe não é assim, ainda assim você deve honrá-los, respeitá-los, porque isto é justo, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá, agora nós vamos analisar o verso 4 mesmo. O texto diz aqui, e vós pais, e aqui, lembra que eu falei que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, mas a primazia, a prioridade, a principal responsabilidade não é compartilhada, é do pai, tá? É do pai. Então, pegando aqui os irmãos, os homens, né? Meu irmão, você homem, tá?
pare de deixar a sua esposa sobrecarregada. Você fala assim: mas eu passo o dia todo fora. Sim, talvez o maior parte do tempo você fica fora de casa, trabalha o dia todo, chega no final da tarde, e aí chega no final da tarde, está lá o menino fazendo arte, fazendo bagunça, desobedecendo a sua esposa, e fala assim: eu já tentei corrigir ele, não dei conta, ele não me respeita. Sabe quem é que promove o respeito? Preste bem atenção aqui, meus irmãos, homens. Quem faz com que a sua esposa seja respeitada como mãe, primeiro é a coerência de conduta dela, é a postura dela. Então, em primeiro lugar, é uma responsabilidade dela. Só que você, como homem, tem que lembrar seus filhos, crianças, adolescentes, adultos: você respeita sua mãe, senão o pau vai quebrar comigo. Você respeita sua mãe, especialmente quando tem menino. Eles vão crescendo, né? Aí vão achando que assim, vai ficando jovem, adulto, e aí ele acha que ele já é o homem dentro de casa, né? E eu conheço casos de irmãs que ficaram viúvas, e o rapazinho assim, 16, 17 anos, chegou na mãe, ela viúva, aí ele chegou e falou assim: agora quem manda aqui sou eu. A mulher falou: rapaz, você nem trocou a penugem direito ainda, nem terminou de crescer barba na cara, quem manda aqui nessa casa com a memória do seu pai sou eu. Então, nós precisamos lembrar dessa autoridade, porque embora talvez houve o falecimento do chefe da casa, mas ele deixou um legado. Enquanto vivo, a autoridade da sua esposa depende da dele. Por isso, homens, nossos filhos precisam de direção e de exemplo a partir da masculinidade. É o homem que vai dar a identidade feminina da menina, é o homem que vai dar a identidade masculina do menino. Então nós precisamos lembrar disso. É o homem que vai estabelecer limites de deveres de autoridade. Então, quando Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, ele no verso 4, ele diz: e vós pais, a palavra aqui, mas a palavra pais no português significa para pai e mãe, sim, mas no original aqui, a palavra ela é especificamente masculina, ela é exclusivamente masculina. Então, Paulo está falando para os homens, os maridos, os pais, homens. A responsabilidade aqui é do homem, por questão muito simples. O texto ele diz aqui em vários aspectos, né? Que nós não podemos provocar nossos filhos a ira. Então, no processo de educação, a educação ela precisa ser feita com respeito, com amor, né? Nós não podemos abusar dos nossos filhos, no sentido de exceder a autoridade, gritar com os nossos filhos. Você está ensinando matemática lá para o menino, né? E às vezes ele tem dificuldade de matemática, talvez você também tenha. Está lá, olha lá, tabuada de multiplicação, né? E aí está lá, quanto que é 2 vezes 2? 4, 2 vezes 3, 6, tal, 2 vezes 5, 12, como é que é? Você está ficando doido, menino, né? Gente, aí ou senão o cara pega e bate na mesa, pá, né? Você aprende direito esse negócio aí. Gente, isso não é jeito de ensinar. Isso não é jeito de ensinar, né? A gente precisa ter esse entendimento que o ensino é um processo que você inclusive está ensinando respeito. Meu filho, por que você está tendo dificuldade? Repite mais uma vez. Tá, só de memória não está dando certo? Escreve, porque quando você fala, ouve, escreve, aumenta a capacidade de assimilação e memorização. Tá, então assim, não deu, vamos repetir. Sabe como minha mãe ensinava matemática para a gente? Ela pegava um caderno em branco e fazia a gente copiar, assim, tipo, eu não lembro agora, ela vai estar aí semana que vem, eu vou perguntar para ela se ela lembra.
Eu tinha que copiar, por exemplo, a tabuada de multiplicar de 2, do 2. Eu copiava, primeiro, copiava, não era ficar repetindo, era copiava, escrevia umas 30 vezes, a tabuada do 2. Copiava a tabuada do 2 umas 30 vezes, ficava com a mão doendo. Aí ela falava, agora você vai ler a tabuada do 2 30 vezes em voz alta. Eu copiava 30 vezes, repetia. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes... Ficava 30 vezes. Aí depois ela voltava e falava assim, fecha o caderno, vamos lá, tabuada do 2. Você acha que eu não memorizei? Aí pronto. Só que assim, ela não ria não. Minha mãe foi muito brava. Hoje é uma senhorinha doce, né? Tão amável. Quando o João Marcos era pequenininho, João Marcos tinha o quê? Uns 3 aninhos, Vanessa? Né? 4 aninhos. João Marcos tinha 4 aninhos. Né? Ele é bonito hoje, mas quando ele tinha 4 aninhos, ele era mais bonito ainda. Porque ele era assim, né? Todo... Aí, estava passeando na casa da minha mãe. Aí estava lá na sala. E eu estava assistindo TV, eu estava fazendo alguma coisa, eu não lembro. Aí ele foi, sentou no colo da minha mãe. Ele sempre foi muito carinhoso, né, cara? Aí ele sentou no colo da minha mãe. Aí minha mãe assim, pegando ele, fazendo carinho nele e tal. Aí ele falou assim, vó, a senhora é mãe do meu pai? Ela falou assim, sou, a vovó é a mamãe do papai. Vó, a senhora pode bater no meu pai? A vovó já bateu no seu pai quando ele era pequeno. Vó, vou contar um negócio para a senhora. A senhora acredita que meu pai me bate? Aí ele insinuou para ela assim, para ela me corrigir. Aí minha mãe falou assim, você não bate mais no João Marcos não. Eu olhei, camarada, você me aguarde, né? Então assim, esse processo de ensino é um processo que a gente tem que fazer com alegria, né? É claro que você vai ter que fazer sério mesmo, mas nós não podemos tornar o fardo processo de aprendizado. Menino, você fez coisa errada, senta ali e vai ler a Bíblia. Eu queria entender. Eu não entendo por que ler a Bíblia é castigo, ou melhor, usa a leitura da Bíblia como castigo. Aí depois o guri fala assim, eu não quero nem chegar perto de uma Bíblia, né? Então a gente já ensina, fala assim, você vai disciplinar fisicamente seu filho, por exemplo, não discipline ele dentro do banheiro, não discipline ele dentro do quarto dele. Você vai fazer isso? Faça dentro do seu quarto, porque o seu quarto é o lugar que ele só visita, não é o lugar que ele dorme, não é o lugar que é o lugar dele. Por quê? Porque senão você cria bloqueio, você faz com que a criança se indisponha, ela associe o lugar com que você está, com a dor da disciplina. Se você acertar na disciplina, se a disciplina fizer bem, a disciplina vai fazer cura, mas se você errar e ele associar a dor da vara, da mangueirinha de silicone, né, com o lugar, você vai criar um problema. Então tem coisas que a gente tem que lembrar disso aí. Então observe, nós não podemos fazer a instrução de modo que a instrução em si, ela cause ira nos nossos filhos, tá? A disciplina, a instrução não pode produzir ira, desprazer, desgosto, antipatia por aquilo que a pessoa está aprendendo, né? Tem coisas, certamente quando você for estudar para o vestibular, para o Enem, quem é da época do vestibular, né? Vai estudar para o Enem, vai passar uma prova de concurso, tem coisas que você fala assim, tem que estudar porque está no edital. Aí você fala assim, gente, eu não gosto desse assunto, eu não suporto, talvez você nem concorda nem com a ideologia daquele assunto, você fala assim, eu tenho que estudar desculpa a expressão, essa porcaria, né? Senão eu não vou passar. Você faz o quê? Você estuda. Mas curiosamente, a gente tem, o pessoal que estuda por aí, né, fala assim que a gente tem a memória curta e a memória de longo prazo, né?
Memória curta é aquela memória que você faz assim, até amanhã o conteúdo está ali. 3 dias depois você não lembra mais daquilo. E nem faz questão de lembrar. Né? Mas observe, seus filhos não podem criar desprazer pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, com ira, porque senão o conhecimento que ele vai adquirir naquele momento vai ser na memória de curta duração. Aí você vai dizer assim, mas eu ensinei meu filho, mas eu levei ele para a igreja. Meus irmãos, o discipulado ele precisa ser algo trabalhado. Então vamos lá. De que modo nós podemos então produzir essa ira nos nossos filhos e prejudicar o processo de aprendizado? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós já mencionamos aqui o modo de causar neles antipatia pelo conteúdo, né? Então nós excedemos, nós agimos com desnecessária rigidez, com brutalidade, com grosseria, e aí nós estamos na verdade negando o ensino, porque o ensino da palavra fala que nós devemos amar a Deus, o próximo, de sermos respeitosos, etc. E nós no que é chamado de currículo oculto, ou o modo do ensino não expresso, né, metodologicamente expresso, ou conscientemente expresso, nós agimos negando aquilo que nós estamos dizendo. Então vamos ter um problema, e o processo de assimilação, ele vai ser assim, bom, eu tenho que ser amável, aí meu pai dá um tapa na mesa, eu tenho que ser amável, meu pai grita comigo, eu tenho que ser amável, e meu pai me agarra pela orelha, que como diz o outro, depois que ele larga minha orelha está desse jeito assim, está até pulsando, parece que o coração mudou para a orelha, né? Está pulsando assim, de tanta dor que está, aí sim, e ele está me ensinando que eu tenho que ser amável, mas como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Parece que o que está sendo ensinado e o que está sendo feito são duas coisas incompatíveis entre si. Então esse é o primeiro ponto, e você vai produzir ira no seu filho, em vez de ensiná-lo a temer e amar o Senhor. Mas olha só, segundo lugar, quando você tem uma relação de mais de um filho dentro de casa, favoritismo, você favorece um filho e desfavorece outro. Observe, se você fizer assim, mas eu eduquei todos os filhos do mesmo jeito, você errou também, Por que acontece? Numa mão, diz os antigos, né? Os irmãos mais antigos falam assim, numa mão nem os dedos são iguais, cada filho é diferente. Essa semana nós recebemos lá em casa uma tia e uma prima da Vanessa, né? Que elas estão morando lá em Manaus, Amazonas, e elas vieram para passear na casa das outras tias, tal, e finalizaram aqui em casa, para aqui de casa ir pegar o voo para Manaus. E ela estava falando, porque essa prima também tem 2 filhos, né? E aí nessa conversa, assim, os filhos são diferentes, são só 2, mas são muito diferentes um do outro. A menina é mais extrovertida, brincalhona, conversa, tal, etc. A menina é mais recatado, mais reservado, conversa um pouco, tal, tem uma certa timidez, e aí são distintos, têm gostos diferentes, têm formas de coisas diferentes, etc. Então eu não posso corrigir, e mesmo a correção de um para o outro vai variar. Tem filho que você vai ter que dar 2 varadinhas, tem filho que você vai ter que dar 4, e tem filho que você não vai precisar dar varada, você vai precisar sentar com ele, e uma palavra dura, bem afirmada, vai causar o mesmo impacto da vara. Então não é chegar e fazer todo mundo. Antigamente não, eu sei de pai que faz isso ainda hoje, né? Tem um conhecido nosso, inclusive, que a metodologia dele é assim, ele tem 7 filhos, só menino, 7, só menino, é um mais bonito que o outro. Aí, quando um faz a arte, ele pega os 7, bota na fila, repreende o arteiro, o que fez a desobediência, e
Um apanha porque fez, e os outros vão ser disciplinados para aprender a não fazer. Tem gente que faz isso. Aí você pode talvez discordar. Eu não vou entrar no mérito aqui se é correto ou errado, porque cada um vai educar os filhos conforme vê a necessidade dentro da casa dele. Mas você olha os filhos dele, é um mais educado que o outro. E são homens, são 7 rapazes, o mais velho hoje está com o quê? 20? O mais velho agora tem 20, obviamente já não apanha mais, mas são homens educados, respeitosos, eles são bonitos de se ver, mas a índole, a postura, a ética, a conduta deles, a vida cristã deles, é um negócio de falar assim, olha, isso aí é um rapaz que dá para entregar minha filha para casar sem medo de ser feliz. São homens. Então, irmãos, favoritismo é um negócio que prejudica. Lembra lá de Gênesis 25, verso 28, quando o texto diz que Rebeca preferia Jacó, enquanto Isaac dava predileção para quem? Para Esaú. E a gente viu que ali um casal dividido, que manifestou uma falha de relacionamento entre o casal, e isso refletiu nos filhos. E quando o casal não vai bem, que o marido prefere dar predileção, favorece um filho, e a esposa o outro filho, ou filhos, né? Porque pode ser que tenha mais de 2, e assim por diante. O grande problema é que isso não só revela um problema de relacionamento conjugal, mas isso revela também um futuro problema de relacionamento entre filhos, porque você transmite o atrito, a amargura que tem entre o casal, e essa amargura ela é transferida para que se torne uma amargura, uma inimizade entre irmãos, e a gente vê a história do que aconteceu. Então isso causa ira, e esse tipo de educação, ela é reprovada por Deus. Terceiro, observe que ainda nós temos um outro problema aqui, que é o desprezo no amadurecimento dos filhos, ou o descuido. Vamos pegar uma palavra mais leve, né? O descuido. Uma coisa é você educar um filho que é pequenininho, né? O pastor hoje está com 3 em fases diferentes, né? O mais velho tem quantos anos? 16, a idade do meu também, né? Então, o pequenininho, como é que chama ele? O André está com 2, a Aninha tem quanto, Aninha? 14, e como é seu nome? O João, é o mesmo João, meu João também, né? Mas é João alguma coisa ou é João somente? Hã? João Gustavo, né? Então é composto, a maioria do João, mais recente, é composto, né? Então, o João Gustavo tem 16, então 2, 14, 16, o 14, o 16 está mais perto, mas a diferença para o pequenininho aí é grande, né? Não tem como a gente ignorar que, por exemplo, cresceu. Certamente o pastor não vai tratar, conversar, corrigir com o João da mesma forma que ele conversa com o pequeno. Então, as responsabilidades, os privilégios e a cobrança vai ser muito maior sobre o João do que o pequenininho. Se o João, por algum momento assim de, né, o pecado da gente às vezes faz com que a gente haja de forma insensata, né, João? A gente faz uns negócios que a gente fala assim, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz esse troço, né? Mas a gente faz. E aí o que acontece? Você pode fazer alguma coisa que vai juntar lá como é que é o pequenininho? André. Com o André, assim, o André está querendo fazer arte, aí o João vai assim, vou fazer arte também, vou aproveitar, né? Vou fazer arte também, né? Aí lá vai ter, a arte vai ter o dano, né? Obviamente a repreensão, a disciplina, a conversa vai ser uma com o André, vai ser uma com o João. Só que também, dentro do processo da vida, a cobrança de produzir, trabalhar, ajudar na ordem da casa, limpar a casa,
O João não vai poder nenhum momento chegar na mãe dele e falar assim: ô mãe, por que só não põe o André para lavar o banheiro também? Né? Por que só eu que lavo? Por que o André não pode lavar o banheiro? Né? Ele pode ajudar, buscar o rodo, trazer um pano, né? Mas botar ele para lavar o banheiro, a idade dele ainda talvez não permite, embora você não vai dispensar ele de falar, pega uma escovinha aqui, vem ajudar a mamãe aqui, né? Quem dispensa serviço de filho é tolo. A gente tem que botar esses bichinhos para trabalhar mesmo, né? Ensinar a trabalhar e ajudar a cuidar da casa, que às vezes eles também ajudam a sujar. Então observe, uma das coisas é quando isso produz irritação, porque embora no dia 12 de outubro os nossos adolescentes queiram ganhar presentes, né? Mas nos outros 364 dias no ano, eles querem ser tratados como adultos. E aí nós não podemos tratá-los como crianças. Você pode até no dia 12 dar um presentinho para ele, mas nos outros 364 dias no ano, você tem que estimulá-los para serem adultos. Irmãos, nós estamos vivendo hoje o que o pessoal chama de geração Z. Já ouviram falar desse troço? Eu não sei quem é que inventa esses troços. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu confesso minha ignorância mesmo. Mas eu acho que esse troço é um troço do capeta. É o diabo na orelha desses teóricos dizendo assim: olha, inventem uma tal de teoria de geração Z para poder mimar jovens. E aí não é jovens de 17, 18 anos não, tá? O caboclo já está com quase 30 anos nas costas. Eu li um artigo umas semanas atrás, de o pessoal do RH reprovando candidatos a emprego. Tem emprego, tem vaga, o cara chega lá com um currículo de qualificação acadêmica muito bom, mas sabe o que reprova ele? O cara chegou lá com a mãe dele para fazer entrevista. Alguém leu esse artigo? Saiu no Terra, no UOL. Eu olhei e eu falei, não. Eu falei, aí qual a faixa etária dos caras? Cara que terminou a faculdade, 25, 26, 27, 28 anos. Ele vai para uma entrevista de emprego, ele não se sente seguro. Aí o cara, ele pega e faz assim: não, eu preciso de um cachorrinho. Já viu? Olha só, que situação nós estamos chegando. Eu preciso de um cachorrinho. Por quê? Porque ele é meu ponto de apoio, de equilíbrio emocional. Já viram isso? Gente, não estou dizendo que é errado ter cachorro, não. Tenha seu cachorro. Primeiro, cachorro, gato não é filho. Vamos, né? Detalhe, não é filho. Animal é animal. Por mais que você goste dele, você pode até dar um enterrozinho para ele no dia que ele morrer, né? Não precisa botar na sacola e dar para o lixeiro levar. Mas cachorro é cachorro, gato é gato, não é filho, né? Mas olha só, jovens, meus irmãos de cabelo branco, vocês estão horrorizados com essa geração nossa, não está? Que eu estou, né? Porque assim, a gente tinha cachorro para quê? Para ficar no quintal, para comer resto de comida, né? Para poder brincar na hora que a gente estivesse à toa, né? Para isso que a gente tinha cachorro. Hoje não, o cara, ele tem que ter um cachorro, porque se ele não, na hora que ele tiver uma crise de ansiedade, um momento de instabilidade, ele tem que pegar o cachorro, abraçar o cachorro. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que um cabra desse vai casar, vai liderar uma casa, vai educar filho? Irmãos, onde é que começa o problema? Quando nós retardamos a mentalidade de fala, de conduta, de postura dos nossos filhos. Dentro da questão de discipulado, você vai ensinar seu filho, é bebezinho, as grávidas, as mães de bebês aí. Eu sei que é bonitinho, alguns gostam de fazer isso, não estou dizendo que é pecado, ninguém vai para o inferno se fizer, mas por amor à progressão intelectual, à maturação, à maturidade, ao desenvolvimento intelectivo do seu filho, não faça assim: ô titi, quem é papai, é? Aí o guri está com 2 anos, papá, quer comer mamá? Aí o guri chega com 4 anos, ô papá, eu não quero pipi não. Aí você fala assim, gente do céu, gente, fala, ó, eu tive um problema de retardo até 5 anos de idade, acredite se quiser.
Eu não falei até 5 anos de idade, eu não sei porquê, minha mãe também não sabe, naquela época a gente morava no Mato Grosso, não tinha médico que pudesse, meus pais não foram atrás, né? Aí eu aprendi a falar com quase 5 anos de idade, só que aí depois pronto, estragou, né? Não parou mais, até hoje eu falo até demais, mas eu tenho que ficar Tiago 3 na cabeça, o homem que domina a língua é perfeito. Bom, estou longe desse negócio, mas até assim, mas é um absurdo quando pais, eu e a Vanessa fizemos um acordo, quando estava grávida, a gente falou assim, vai nascer a Rebeca, já tinha o nome dela, nós não vamos conversar com linguagem e tom de voz infantilizada. A Rebeca, desde 1, 2 aninhos, ela tinha um português, que as pessoas olhavam assim, nossa, como é que essa menina fala? Não é que ela é um Einstein, é porque nós ensinamos. A Elisa, do meu cunhado Israel, desde 2, 3 aninhos, com 3 aninhos de idade, ela estava memorizando perguntas já do breve catecismo. Ela sabia, com 3 anos de idade, Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17, ela sabia todos os 10 mandamentos, e não é só assim não terás outro Deus, não farás para ti, honra teu pai, não, ela falava o versículo inteiro, ela pegava e recitava o texto inteiro de Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17, os 10 mandamentos assim, na íntegra. Eu não dou conta, eu olhava assim, eu ficava assim, gente do céu, que monstro é esse? Então, irmãos, processo de aprendizado, porque a negligência também gera ira, esse é um problema sério, quando você não educa como deveria, isso gera ira. Por que às vezes a criança ela fica irritada? Já perceberam, num momento assim, você fala assim, faz isso, aí ela vai fazer, não dá conta, ela vai fazer, não dá conta, aí qual é a reação dela? Ela chega em você e fala assim, pai, não estou dando conta, você pode me ensinar a fazer? Ela não vai ter esse raciocínio, ela está tentando fazer uma coisa que você mandou, ela não dá conta, o que ela faz? Ela começa a chorar, ela irrita. O que você vai fazer com ele? Você vai lá e bate porque não deu conta de fazer? Não! Você vai chegar no seu filho, vai conversar com ele e vai assim, vem cá filho, vem cá, você não está dando conta de fazer? O papai vai fazer uma vez com você, vou fazer, você olha, aí você desfaz, agora vamos fazer junto, agora faz que eu quero ver como é que faz, pronto, aí ele faz, ele olha para você e fala assim, eu dei conta de fazer, você acabou a irritabilidade dele, a irritabilidade é porque, a ira dele é porque ele não está dando conta, como às vezes não dá conta, quer ver, você já está aí com seus 30, 40, 50 anos de idade, você está mexendo no computador, o computador trava, aí trava, você olha assim, aí você vai lá, reset, reinicia o computador, ele começa a ligar, trava, aí você vai lá, reseta ele de novo, ele começa a ligar, trava, aí você fala assim, é o demônio. Não é o demônio, não é o diabo, é você que não sabe mexer, é você que não sabe, você não tem formação, você não tem conhecimento. Qual que é a sua reação? Você começa a cantar um hino, né? Glória, glória, aleluia, né? Não, você dá vontade de meter a mão no CPU, você não vai fazer isso porque você tem demônio próprio, o Espírito Santo está ali, né, para dizer, calma, mas você fica bravo, você fica, né, esse negócio travou, e você levanta tal, melhor coisa que você faz, você vai levar num técnico que sabe consertar, porque a ignorância ela gera irritabilidade. Seu filho recebe uma ordem, você fala para ele fazer algo, ele não sabe fazer, ele vai ficar irado, você vai curar a ira dele com vara? Não, você precisa, a não ser se ele pegar e sentar a bicuda no negócio, né, chegar lá e bater, jogar no chão, quebrar, não, aí ele não vai ser disciplinado porque ele não sabe, ele vai ser disciplinado porque ele agiu com agressividade, é outra coisa, mas se ele está apenas irado ou irritado, você vai sentar e conversar com ele. Bom, vamos passar alguns passos simples agora sobre questão de discipulado. Pastor, eu preciso discipular meus filhos? Sim, precisa discipular,
é tarefa nossa, é responsabilidade nossa. E o que nós, como nós podemos fazer isso? Então, em primeiro lugar, considere o desenvolvimento do seu filho. Que idade que ele tem? Por exemplo, pegar o pastor aqui de Cobaia novamente, né? Uma coisa, por exemplo, ele discipular o André. O André está com 2 anos, você falou, né? 2 anos. Ele não vai pegar lá o Berkoff, né? Teologia sistemática, senta aqui, meu filho. Vamos falar sobre a relação intratrinitária e o vínculo pericorético das 3 pessoas da Trindade. O André, não, o João, pai, vai mais devagar aí com a louça, porque senão trinca o carro, né? Então, por quê? Porque vamos pegar o André, vamos pegar lá o Baby Catecismo. Quem te criou, André? O André. Está com vergonha de mim? Olha, ele está com vergonha. Preocupa não. André, quem te criou? Fala assim, Deus. Deus, ok. Mais uma vez, quem te criou, André? Deus. Olha lá, a terceira vez, quem te criou? Deus. Pronto, já aprendemos a primeira das 40 perguntas, né? Para que Deus te criou, André? Para a sua glória. Olha lá, repete comigo. Para a glória. Então lá, de novo, para que Deus te criou? Para a sua glória. Já aprendemos a segunda pergunta das 40 do Baby Catecismo. Então, ensino tem que ser um negócio gostoso. Você aprende e desenvolve. E tem que ser com esse entendimento. Bom, vamos pegar agora a Aninha. A Aninha não vai ser assim, Baby Catecismo. Não dá. Quem te criou, Aninha? Ô, pastor, aí também não. Deus já aprendi faz tempo já, né? Então, vamos lá, qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta do Breve Catecismo. Aí, nota 10, né? E aí você tem a alegria de poder dizer assim, eu sei. Qual que é a pergunta 14? O que é pecado? Pecado é a transgressão ou a falta de conformidade com a lei de Deus. Então, a gente vai aprendendo, mas a gente precisa ir repetindo. Bom, é claro que a gente considera a idade, e aí, obviamente, de uma idade para outra, você vai agregando, você vai intensificando conhecimento, você vai ler uma literatura mais simples, vai contar história, por exemplo, o André, mas você não vai contar história para o João, né? Embora nada impeça de contar história, a gente pegar um livro de história e ler em família, não é errado, não é? E é proveitoso, mas não é o método didático melhor para ele. Você pode fazer isso por causa da família, mas não para ele. Ele já sabe ler, né? Está em que ano aí, Jadu? Tem primeiro, equivalente, né? Tá ok, chame de 1, 2, mais ou menos, B, né? Então assim, já está no equivalente ensino médio, então você tem aí aprendizado capaz de interação, de lógica, de argumentação, assimilação de conceitos abstratos. Então já dá para estudar filosofia, lógica, metafísica, né? Já dá para estudar muitos conceitos, então desenvolve muito nesse aspecto. Então a gente acaba tendo que pegar esse tipo de conceito. Bom, vamos lá, ainda, que material apropriado? Bom, se você não sabe o que usar com seu filho, converse com o seu pastor. Pastor, eu estou precisando discipular meu filho. Essa semana eu peguei ele vendo material pornográfico. O que o senhor me indica de literatura para estudar com meu filho? Pastor, minha filha está querendo namorar, né? E assim, eu quero conversar com ela sobre isso, porque ela já está naquela fase, né, de trocar a boneca pela maquiagem e tal, e os rapazes já estão começando a dizer que elas são bonitas, que ela é bonita e coisa e tal, aquela coisa toda. Quer dizer, alguns moços já largaram as brincadeiras de criança lá atrás, mas os rapazes já estão começando a chegar nas redes sociais e falar assim, você é linda, né? Pais, deixa eu dar uma dica aqui para os pais de meninas, abraça sua filha, beije ela, cheire, com todo respeito, não faz igual um pastor que fez agora, que disse que beijava na boca da filha, que
né? Dá problema esse negócio aí? Mas com todo o carinho de um pai amoroso, com todo o respeito. Por quê? Porque você vai ensinar sua filha a se respeitar. Carência, minhas jovens, especialmente as meninas, jovens, adolescentes e jovens solteiras, cuida do teu coração, porque dele procede tesouros da vida, diz a palavra. Não seja uma moça carente. Sabe por quê, minha irmã? Porque se você for uma moça carente, você vai ser aquela moça que o primeiro sem vergonha, baba de calango, primeiro caboclo imprestável, né? Aquele caboclo que assim, seu pai vai ter raiva dele a vida toda, porque é o homem que ele não quer ter nunca como genro. Vai chegar em você com aquela conversa e dizer assim: ai, que você é linda, que você não sei o que, coisa e tal, e você vai se derreter. Aí depois fala assim: não, é que eu tinha o dedinho podre. Não, você não tinha o dedo podre, você tinha o dedo, a mão, o antebraço, o braço, o tronco, o coração, estava tudo podre. Não era só o dedinho, estava tudo podre. Minhas irmãs, não dê esse desgosto para os seus pais. Cuida do seu coração. Não seja uma moça carente. Rapazes de valor, homens, rapazes que são homens, não é moleque não é o rapaz que quando fica estabilizado tem que abraçar o cachorro, tá? Homem, estou falando de homem de verdade, que vai dar alegria para o seu pai, que vai ser amigo do seu pai, que seu pai vai ter alegria, segurança, o prazer de levar você até lá no momento do dia do teu casamento, entregar você para aquele homem. Vai depender muito do seu coração, vai depender muito do seu coração. Então o discipulado ele precisa seguir. Aí então, qual material apropriado? Converse com o pastor. Pastor, eu quero estudar com os meus filhos sobre amizade. Que livro que o senhor tem? Pastor, eu quero estudar com os meus filhos sobre profissão, trabalho. Foi lançado agora pela editora Eden, um livro da Mary Bick, né? Esposa do Joel Bick, sobre ensino seus filhos a trabalhar. Fantástico. Então, converse com o pastor, porque se na hora ele não lembrar de cabeça, ele fala assim: meu irmão, eu vou dar uma olhada aí, e eu vou ver o que eu posso indicar para você. Converse com o seu pastor, não fique inventando, porque senão você fala assim: eu estou precisando ensinar meu filho a ser mais crente, eu vou ler Porcos na Sala. Já viram esse livro? Se já viram, foge, joga, se você ganhar, joga no fogo, não joga no lixo não, porque senão alguém acha e lê, joga no fogo. É um traste, é um lixo doutrinário. Eu vou ensinar meus filhos a ser mais crente lendo Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Você vai estragar seu filho. Então o que você vai fazer? Chega no pastor e fala assim: pastor, eu preciso estudar esse assunto com meu filho. Talvez o pastor vai perguntar assim: mas por que você quer estudar esse assunto? Por causa desse. Aí o pastor talvez vai ter um discernimento, vai dizer assim: em vez de estudar esse assunto, estuda esse outro aqui primeiro. Então, veja. Terceiro, quanto tempo é necessário? Sente com o seu filho, pelo menos uma vez por semana, e aí vamos lá, vamos estudar o material, o livro, o texto, um site, um artigo de um blog, e nós vamos ler, nós vamos conversar, nós vamos discipular, nós vamos aprender juntos isso aqui. Deixa eu dar uma dica para os vovôs e as vovós também. Vovô e vovó, seus netos, suas netinhas, vai passar um dia da semana na sua casa. Nós vamos sair para o shopping, vamos, você pode sair, vai, né? É muito gostoso. Quer lá dar um presente para ele, tomar um sorvete com ele? Pode, vai. Vou, né? Vou é para ajudar a reforçar a educação, não é para estragar, né? É para ajudar a reforçar a educação. E aí o que você vai fazer? Você vai separar lá uma meia hora e falar assim: vem cá, agora, dentro do tempo que a gente tem com o vovô aqui, com a vovó, nós vamos fazer o culto doméstico. Ou nós vamos fazer o nosso discipulado. Adote um livro, pega um texto, leia com eles, explique, fale e ensine.
Nós precisamos cercar as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens com esse cuidado. Como fazer? Bom, gente, discipulado não tem segredo. A pessoa fala assim, eu não faço porque eu não sei fazer. Tá, então, assim, bem simplão mesmo. Escolha um dia na semana, pelo menos um dia na semana, adote um material, um texto, um livro. Aí eu recomendo, converse com o seu pastor. Novamente eu falo, converse com o seu pastor. O que você quer estudar com ele? Terceiro, marque horário para começar e terminar. Nós vamos fazer 30 minutos, 40 minutos, nós vamos sentar, nós vamos conversar. E isso é a parte do culto doméstico. Tá? Isso não é no culto doméstico. O culto doméstico é uma coisa, discipulado com filho é outra. E aí estude, leia, converse, veja se ele entendeu e ensine ele a aplicar o que ele aprendeu, como que ele vai praticar aquilo. Pronto. E aí vai. Se você já é adolescente, se você já tem filhos adolescentes, eu recomendo que você estude com seu filho. É um livro um pouco mais grosso, mas o investimento deve estar uns R$80, R$90 o livro. Só que é um livro que você vai ter ele para o resto da vida. Chama E Agora Como Viveremos, do Charles Colson, Nancy Pearcey. Pastor, mas é um livro muito pesado. Não, ele é grosso, porque é muito conteúdo. E aí, esse livro para discipulado, especialmente você que tem filho adolescentes e jovens que estão entrando na faculdade ou vão entrar na faculdade, ou já estão na faculdade, esse material é excelente para estudar cosmovisão com eles. Leia com eles, discuta o capítulo, o trecho ou a parte do capítulo que você leu. Vacine o seu filho contra ideologias, contra conceitos, contra correntes políticas, ideológicas anticristãs. E por que discipular? Encerrando aqui. Por que nós precisamos discipular, irmãos? Lembra o que eu falei ontem? Qual que é o motivo que nós temos? Nós temos a responsabilidade de formar cristãos. Nós temos a responsabilidade de formar pessoas que têm a mente de Cristo. Nós temos a responsabilidade de formar adoradores. Adorador não é só a pessoa que vem aqui para o culto, eu quero te adorar e fica, não. A verdadeira adoração começa de verdade, da porta ali para fora. Quando você sai para exercer o seu culto racional em tudo que você faz, onde o evangelho vai ser visto, vivido, praticado, interagido. É nesse culto que nós vamos ensinar nossos filhos a viver. Então, nós precisamos discipular sim, para que nós ensinemos nossos filhos a serem maridos cristãos, irmãos cristãos, filhos cristãos, amigos cristãos, trabalhadores cristãos, cidadãos cristãos, pessoas em qualquer papel, função que temem ao Senhor.